Olá pessoal, muito boa tarde a todos. Estamos então no nosso último módulo, de nosso curso sobre o comando espiritual dévico, sobre o reino dos devas. Então hoje nós vamos falar da ascensão deva, da partida dos espíritos devas de uma experiência planetária, assim como a nossa também. Então vamos lá. Está certo a ascensão, né? A ascensão... É sim. Então, a ascensão dévica... Então, vamos tentar entender como é que isso funciona. Vamos pegar o nosso projeto Terra para raciocinar. Ok? Nós vamos esquecer agora, o ser humano, a raça humana. Vamos imaginar que existe um planeta só dévico, tá? Que o ser humano nem tinha chegado aqui na Terra ainda, só estava a experiência dévica, tá ok? Então, nós tínhamos aqui em cima um comando espiritual da Terra, tá? Dévico. Eu vou colocar até D aqui, ó. Porque como não tinha ser humano, não tinha alma humana nenhuma aqui, todo o projeto era um projeto dedicado ao reino Deva. A lei era a lei dos Devas, para os Devas e tudo mais, tá ok? Então, nós tínhamos toda uma gama de espíritos dévicos encarnados. Como eu sempre disse para vocês, não existe nenhuma forma de vida na superfície da Terra que seja natural. Então, essa palavra natural nós vamos extinguir de nosso vocabulário. Vai ficar extinto. Tá? Por quê? Nada é natural. Tudo é projetado pelas inteligências desses níveis, pelos comandos planetários. Então, qualquer inseto, qualquer micro-organismo, qualquer elemento que você chame de vida, são elementos implantados na Terra pelas inteligências que estão monitorando tudo o que acontece aqui. Então, veja bem. Primeiramente, eu quero que vocês entendam que tudo o que existe nos planos astrais, de uma certa maneira, vai passar a existir similares no plano físico. Nem tudo, tá? Mas uma boa parte. Então, praticamente, eu tenho florestas no astral, eu tenho lagos, eu tenho oceanos, eu tenho tudo no plano espiritual. A pergunta que eu vou fazer para vocês, vamos ver se vocês vão usar a inteligência. Eu vou fazer pergunta para vocês. Certo? Uma baleia morre. O espírito dévico dela vai para onde? Não. Mas que astral? Ela só vive em oceano. Ela é aquática. Será que o espírito dela também é aquático? Será que ela não vai para o oceano astral? Será que tem oceano no astral? Faça a seguinte pergunta para vocês. Tem um lago lá no astral, nessa outra superfície. Tem oceano lá na superfície. Tem vida nesse oceano astral? E o que tem lá? Então, vamos pensar, será que o espírito da baleia ainda precisa de um universo aquático para existir? Ou o espírito do peixe também precisa
fora da matéria, depois de morto, um ambiente aquático para ele existir? Não, eu estou fazendo a pergunta, raciocinem. E agora, hein? Lá pegou eu na curva, hein? Qual que é a diferença no plano astral de um espírito dévico terrestre, de uma ave, para um espírito aquático? Vamos fazer a seguinte pergunta. Uma águia, ao morrer aqui na Terra, o seu espírito continua voando como um pássaro? Cara, é uma pergunta muito inteligente essa, não é? Hã? Vamos tentar raciocinar. Existem duas coisas interessantes para nós raciocinarmos aqui de uma forma muito interessante. Presta bem atenção. Se eu morro, ou qualquer ser humano morre, é onde ele fica? O espírito dele continua aqui. Continua andando por aqui, andando, visitando as casas, vai entrar nas casas, tá? Ele, de imediato, ele não vai subir para este nível astral aqui. Ele não vai subir. Tá ok? Ele fica no umbral, ele fica aqui. Vamos pensar num peixe que morre no oceano. Ele fica no oceano também. O espírito dele fica dentro do mar, embaixo da água. Certo? Por isso que muitos, presta atenção, videntes, afro, da tradição africana, eles falavam com os espíritos do mar, falavam com as ondinas, eles falavam com as sereias, eles falavam com Iemanjá. O que é uma sereia? Não, é um elemental deva da água, é um espírito dos animais aquáticos. Entendeu? Só que são espíritos coordenadores. Você pode conversar com uma Iemanjá, por exemplo. Você pode conversar com uma sereia. Só que eles não são entidades físicas. Eles são entidades astrais. Não, tem que perguntar. Espera aí. Então eles são entidades astrais. Tá? Da mesma coisa que a fada, a duende, certo? Também esses elementais da água, esses espíritos das águas, eles existem. Então existem os espíritos mais simples, tá? Os espíritos, né, que não têm raciocínio lógico, tal, vem daquele padrão, mas tem esses comandantes de hordas dévicas que estão aqui, aqui e aqui, eles vão ter um padrão de inteligência, vão atuar em tecnologia, vão mexer em tecnologia muito sofisticadamente. Tá ok? Tá? Então é possível também, presta bem atenção, como no plano astral, as criaturas, veja bem, elas, e tem oceanos aqui, tem lagos, um próximo passo de elevação é transferida para o astral da água astral. Né? Porque eles não têm pernas, eles estão com o corpo astral ainda. Esse corpo astral dele é um corpo de um anfíbio, ou seja, de um peixe, vamos supor assim, não é um corpo astral. Então, para ele se movimentar, ele precisa de um elemento para se movimentar. Ele está acostumado naquele ambiente. Por isso que o projeto DEVIC é um projeto bem diferente para seres humanos. Né? Por exemplo, um elemental da floresta, quando ele morre, ele precisa ter a floresta ainda. Como eu falei para eles, eles ficam ali na floresta. O processo ascensional dele depois levaram para a floresta astral. E assim, eles vão também passando por um processo de elevação e de mudança no padrão de sua consciência. A alma, presta bem atenção o que acontece. Eu quero que vocês entendam isso. Quando esses elementais estão aqui embaixo, a gente chama assim, na sua alma individualizada, quando cada mônada dessa retornar ao plano astral e for incorporando-se, elas vão incorporando. Ok? Vocês não têm noção desse ser aqui, ó. Esse é o ser.
Esse é o ser que está ascensionando. Tá? Você não pode pensar nas mônadas individualizadas aqui, né? Você não pode pensar num peixe, você não pode pensar num golfinho, numa única baleia. Ou seja, quando você tem o retorno delas para o astral, você está incorporando isso aqui. Eu vou explicar uma coisa que ninguém explica até hoje, né, quando acontece. Vamos supor que nós chegamos num determinado momento numa praia, há umas 100 baleias, 100 golfinhos que praticamente vão para o suicídio, se suicidam, né? Procuram a morte. E é engraçado que você empurra ela para o mar e volta para a praia. Você empurra para o mar é como se ele quisesse morrer. Tá? Então, o que está acontecendo nesses casos? Nesses casos é o seguinte: o comando de ordem dévico dele, né? Ou seja, a consciência maior, que é essa aqui, ela está num processo de ascensão e partida da Terra. Então, ela precisa chamar todas as suas mônadas da superfície. Tá? Então, ela atende um chamado instintivo e a única forma dessa mônada sair é morrendo. Certo? Então, esses animais seguem o instinto e vão lá e se matam. Aí, essa mônada espiritual passa então a subir por um chamado e é incorporado numa mônada maior. Essa mônada maior, você não sabe o grau de inteligência que ela tem. Essa é um ser que vai trabalhar nos ascensionados, ó, do comando dévico. Também pilota naves, tecnologias avançadas, computadores, todas aquelas máquinas, eles sabem trabalhar. Eles não são indivíduos, são seres completamente diferentes de tudo aquilo que você pode imaginar, tá? Você pensa que nós somos o bambambam da história, mas de jeito nenhum. Você não sabe o nível de inteligência, o nível de experiência biopsíquica que tem uma consciência macro ascensionada devicamente. Mas toda vez que encarna é por causa disso? Não, a maioria das vezes é por causa disso. O comando de ordem dela está chamando ela, né, para reunir os espíritos, reunindo a sua alma grupal. Entendeu? Reunindo a alma grupal. Tá? Ele está fazendo um chamado geral, reunindo todas as mônadas para voltar para o plano astral. Ok? Então, quando isso acontece, você tenta, mas você não consegue salvar. Chega uma hora que ele vai morrer mesmo, porque a mônada precisa ascensionar, ela precisa, às vezes, partir da Terra, fazer um transporte. Tá? Bom, eu vou contar uma história para vocês. Eu vou contar uma história real. Tá? Eu gosto muito de música, certo? Eu adoro música, gosto dos instrumentos musicais e tal. E eu conversando com os meus amigos espirituais, né? Eles falaram para mim assim, que os maiores músicos do mundo astral não são Beethoven, Bach, Chopin, esse pessoal aí. Os maiores músicos do mundo espiritual os devas ascensionados, os devas elevados. Então, esses aqui. Tá ok? Eles se reúnem na floresta, né? Mas na floresta astral, não é uma floresta física, que eles se unem lá na floresta astral. E de repente, você chega num determinado lugar, numa clareira na floresta, e você para ali. Um guia seu te leva para você observar o que vai acontecer. Aí você fica ali. O que vai acontecer? Ele fala, espera, calma. De repente começa a chegar um elemental, outro elemental, e enche como se fosse uma plateia de elementais muito grande. Aí eles eles trazem certos instrumentos que eu desconheço. Eu que sou músico, não sei como é que funciona aqueles instrumentos. E eles começam a produzir sons. Outro começa com outro. É um negócio tão envolvente. E alguns usam a voz para cantar
e se mistura em sons, e aquilo começa a crescer, e começa a chegar mais instrumentos, parece uma orquestra gigante, mas não tem nada a ver com os instrumentos nossos aqui. É algo completamente diferente. E eles dizem que eles se reúnem, olha só, na floresta, para, através desse processo de executar sons e música, enviar uma energia para grandes cidades de nosso planeta Terra, da superfície, para harmonizar a energia do planeta, para harmonizar a energia de toda a nossa esfera planetária. Mesmo sofrendo todos os ataques que eles sofrem de nós, eles sabem da importância também da experiência humana na Terra e envia essa energia para a raça humana, para grandes cidades, né? E quando é necessário, ele também intervém nas florestas, nos lugares e tal. Então, olha, eu nunca vi música daquele gênero. Nunca. É tão envolvente que você vibra o teu espírito, vibra a tua alma, quando você envolve com aqueles sons mântricos, de vibrações, não dá para explicar o nível daquele som. É só indo lá e ouvindo. Eu acho que os nossos equipamentos não reproduziriam isso. É porque eu sempre falo do astral aqui, no plano físico, nós temos os nossos instrumentos, é baseada no som. Som significa vibrar um meio mecânico, ok? Agora, o que é a música num outro nível que não tem um meio mecânico aparente? Você vai vibrar determinados níveis mais sutis. O ouvido espiritual tem uma frequência de audição muito maior do que a frequência do ouvido físico, né? Então, o padrão musical que é executado lá é muito mais sofisticado que o daqui. Segundo o que eu aprendi com alguns músicos, aqui na Terra nós temos 7 notas musicais, né? No astral, nós temos 49 notas musicais. 7. Entendeu? Então, a capacidade de executar música desses Elidevas no mundo espiritual é altissimamente tal. E eles são extremamente seres que amam provocar, produzir esses sons, essas músicas, né? Que, na verdade, não é uma música como a gente conhece aqui. São padrões vibratórios sonoros produzidos pelos instrumentos que entram numa harmonia e aquilo é a música deles, entendeu? É um negócio assim que... As nossas músicas são todas melancólicas, são todas de corno, essa coisa, sabe? Lá não, ela é completamente diferente. É outro completamente diferente das nossas energias vibracionais aqui, né? Então, nós temos que compreender que quando você vê um animal, você fala, esse cara não tem inteligência nenhuma, não tem inteligência. Você é que pensa. A hora que ele unir com a mônada dele lá em cima, que a mônada for completa, você não tem noção o que esse ser é diante de você. Como que esse ser vai se apresentar. Olha que interessante. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, importante. Esse é o padrão de consciência que uniu várias consciências dévicas. Eu pergunto agora, este ser aqui, ó, qual que é a forma física dele? Como que ela vai se apresentar para você? É uma junção de vários corpos, várias experiências. Esses corpos são descartados e a matriz de consciência se conecta. Aí eu tenho uma consciência só, individualizada também, que ela pode depois se fundir a outros níveis mais elevados, tá? Se tornando consciente cada vez mais agrupada, vamos assim dizer. Mas eu pergunto, qual é a forma que ele vai aparecer para mim, para você, para eu conversar com esse elemental dévico aí? Aí é que está o segredo, tá? Aí é que está o segredo. Entendeu? Tá? Então, vocês têm que entender que existem muitas maneiras. Quando os seres estão aqui em cima, num nível superior, você não sabe a jornada lá embaixo, no plano físico, que ele já experimentou, que ele já vivenciou. Você não sabe quantas mônadas ele incorporou na sua integridade estrutural. Ele simplesmente pode parecer um ser esquisito, pode parecer uma serpente para você, um reptiliano. Mas o que é esse reptiliano?
Tá? Será que ele ascensionou na horda humana? Ou não? Ele pode ter ascensionado na horda dévica. E lá no astral ele é um ser totalmente elevado, totalmente consciente. Ele trabalha no comando, ele coordena toda a experiência dévica de um planeta inteiro. Tá? E vai chegar um ponto que essa consciência dévica, depois de reunir as suas mônadas, ela pode pleitear uma partida. Não se esqueçam que ela também vai em naves. Esses elementais dévicos também pilotam naves. Tá? E agora? Tá? Não são só humanos, não. Vocês nunca podem entender a experiência densa e a experiência dos planos superiores. São duas coisas distintas. Um ser que você se relaciona aqui, ele pode ter vivido uma experiência dévica na superfície de mundos densos. Outra coisa, mais importante ainda, que eu vou revelar para vocês. Essas coisas não tem em livro nenhum. Vou revelar uma outra coisa aqui agora para vocês, que vocês vão ficar indignados. No bom sentido, claro. Para entender melhor toda a experiência dévica em nosso planeta. E pela galáxia. Ó, eu posso ter uma consciência dévica e só uma parte dela, só uma parte dessa consciência dévica, ela se manifesta aqui. A outra parte fica no astral, controlando a descida de parte da sua consciência manifesta. Então eu tenho dois padrões. Eu tenho um único ser com duas partes. Uma parte manifesta e outra parte não manifesta na matéria, mas conectada e controlando os destinos e a evolução desses seres. E outra, quando você vai no astral, essa aqui se apresenta com você como um ser. Você conversa com ele, dialoga com ele, ele sabe falar português, ele sabe falar a nossa língua, mas ele tem conexão com vários animais aqui embaixo, com vários seres aqui embaixo, conectando e vivendo uma experiência. Eu vou contar uma história para vocês, né, de uns amigos elementais que eu tenho por perto. Como eu gosto muito de gato, eu gosto muito de cachorro, você acha que eu não tenho um monte de espírito dévico envolvendo aqui a minha casa? Tem. Tá? Tem espíritos dévicos, eles não são tão avançados assim, e não dá para conversar com eles em português, porque eles não entendem mais, eles entendem amor, entendem carinho. Tá. Uma vez, um gato meu sumiu. Fazia 3 ou 4 dias que esse gato não voltava para casa. Tinha desaparecido. Procurei na vizinhança toda. Eu fiz assim, os caras, eu gostava muito daquele gato. Ele subiu para o telhado e tal, foi embora, sumiu. Estava meio no cio, né? E aquela coisa que desaparece. Aí, eu sentei para fazer uma meditação no quintal de casa, aí veio os elementais. Eu falei assim, chamei os elementais, falei, vem cá, vem aqui. Eu falei assim para ele, vai buscar meu gato, né? Vai buscar meu gato sumiu. Eu estou com muita saudade dele, vai buscar achar meu gato, vai ver onde ele está. Eles olharam para mim assim, eram vários. Olharam. Saíram, foram embora. Espíritos dévicos. Cara, não deu 30 minutos, eu escuto bem distante uma coisa assim, nhau, 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 miando assim, desse jeito. Nhau, e esse miado foi aumentando de volume. Nhau, nhau, nhau. Eu já fiquei todo ouriçado. Falei, será que são meu gato, meu gato? Olha, de repente, ele apontou no telhado lá longe do vizinho, né? Miando, nhau, 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 nhau. Os devinhas estavam todos na frente, em fila, e ele vindo atrás. Esses elementais foram buscar ele, estava trazendo ele. O gato estava vendo e seguindo eles. Trouxe até o muro de casa, o gato desceu em casa, e eu peguei, cuidei do gato, dei comida, tratei, abracei, e eles ficaram todos olhando ali. Eles foram buscar o meu gato.
Quanta gente não liga para mim, eu conto essa história em algumas palestras, tem gente que perde e fala, Laércio, pede para os seus amigos Deva achar meu gato, achar meu cachorro. E eu já consegui ajudar bastante gente a achar animais, né? Mas eu não posso fazer porque é complicado. Eu já falo para vocês, bota uma coleira no teu gato, bota uma coleira no teu cachorro com endereço e telefone. É a melhor coisa que você faz. Você nunca vai perder. Se ele é um fujão, se ele é um indivíduo que sai, bota uma coleira, bota uma plaquinha com telefone, você nunca vai ter dor de cabeça. Porque quando ele fugir, alguém vai achar e vai ligar para você. Faça isso. Porque nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que fazer a nossa parte. Né? Ok? Tem perguntas? Vamos lá conversar. Então, entidades dévicas estão ligadas aos animais, peixes, insetos, continuam ligadas a eles como espíritos quando esses animais morrem? Sim. Continuam. Existe uma forma física nas mônadas das baleias ou é pura luz? As mônadas ascensionadas que dirigem as naves? Não são pessoas também, são seres. São seres que têm forma. Eles podem ter mônadas que passaram por essas experiências, mas eles não vão ter cara de baleia, não vão ter cara de... Esse é o importante que vocês entendam. Porque esses corpos biológicos são projetados para uma experiência num ambiente, ecossistemicamente. Lá no mundo astral superior, o ecossistema é outro. Não há necessidade. Certo? Tá ok? Não é um meio aquático que esses caras vão vivenciar depois lá. É um outro meio. Então, os corpos biológicos dele lá no astral é um corpo compatível com a próxima etapa da consciência manifesta dele. Ele não vai trazer de cachorro, gato. Porque você tem que entender o seguinte, qual que é o problema dos animais, dos seres vivos? Eles não têm coordenação motora para construir coisas. Certo? A pata de um gato, um peixe. Como é que um peixe vai construir uma coisa? Certo? Vai fazer uma engenharia de nave. Então, é claro que é só uma experiência de consciência. Né? Eles vão usar outro tipo de corpo lá, que eles podem manipular coisa, construir coisa, que nem nós. Ó, o ser humano tem as mãos. Essas mãos é o segredo, esses dedos. Esse dedão aqui, ao contrário, ele é tudo. Ele é algo que vocês não entendem. A ferramenta que é isso aqui, ó. E o nível de coordenação que nós temos. É por isso que a gente toca violão, tá? A gente tem um cérebro que coordena tudo isso daí com sofisticação. Você vê quando você tem um AVC, você não coordena mais nada, ferra tudo, você nem mexe mal o braço, nem mexe mal o dedo, nem mexe mais as coisas. Você está entendendo? Porque se você não tiver um cérebro que coordene isso, não funciona. Né? Então você não pode construir, você não pode mudar o meio ambiente, você não pode fazer um disco voador, uma nave. Né? Você tem que ter esse padrão físico, corporal, acoplado à sua inteligência, para você mudar o meio ambiente. Coisa que os devas não podem fazer. Eles não conseguem fazer certas coisas. Né? Mas você vê, tem alguns animais na floresta que ele é meio engenheiro, né? Certo? Você vê o castor é engenheiro de barragem. Porque ele adora estancar a água no rio assim para poder sobreviver ali. Ele pega riacho, estanca, hein? Faz um tanque, né? Faz uma barragem ali, a água sobe, ele fica ali no bem bom ali e tal. Né? Criando e se desenvolvendo ali, comendo peixinho, pescando. Ele usa a inteligência para isso. Assim como nós humanos, os animais também escolhem vir para a Terra, para viver esse período que está bastante doloroso para todos os seres? Sim, veja bem, ó, quem escolhe vir para a Terra não é o animal, quem escolhe vir para a Terra é a... Usem a inteligência. É esse ser aqui, ó, que faz as escolhas. Não é esse animal que está aqui. Esse animal não tem consciência para fazer escolha nenhuma. Ele é parte integrante de uma manifestação. Agora, esse é o inteligente. Então, esse aqui faz as escolhas, resolve vir no ecossistema da Terra. Ok? Tá? Resolve ser um tipo de mônada lá em cima, um tipo de consciência, resolve ser Velociraptors. Então, ele só vai descer em Velociraptors. Outro só vai se manifestar nos dinossauros mais grandes. E assim por diante. E ele vai captando a experiência dessas coisas, desses seres. Não confundam
parte da consciência manifesta num corpo animal adaptável ao ecossistema com o padrão de consciência que está coordenando essa experiência. Por isso que vocês não podem achar que um cachorro é um idiota, que um gato é um idiota, porque a mente coordenadora dele é um puta ser avançado. Tem como a consciência dévica maior experimentar duas experiências diferentes, uma parte de lobo e outra parte como tigre, e depois se unir essas experiências? É até possível. É até possível. Esse comando aqui, essas consciências, ela pode integrar várias experiências diferenciadas. Tá? Ela pode estar numa espécie de felino, numa outra espécie de felino, tal. Mas geralmente eles constroem adaptações na mesma energia, na mesma espécie. Não dá, por exemplo, eu sou um felino, parte de mim, outra parte é cavalo. Tá? Fica meio complicado. Mas no fundo, se eles acham que quiserem, eles fazem. Nós humanos aqui, nós não temos tanto acesso a muitas informações. Eu consegui buscar, porque eu sou muito interessado nisso, eu vou fuçando, eu vou perguntando, eu vou tentando entender com eles como é que funciona todas as experiências, não só as humanas, mas entender todo o processo animal. Né? Quando a gente tem essa informação, que, tudo fica mais fácil você entender, cara. Você entende a vida deles, você entende a experiência deles. Né? E eles não precisam passar pelo reino humano, não, para ser mais avançado do que nós. Né? Eles só precisam incorporar a mona consciente dele que está fazendo essa produção, essa experiência. Hã? Qual a forma das mônadas das baleias? É difícil explicar para vocês. Eu estou falando para vocês. Quando ela é baleia, ela é baleia. Quando ela morre, ela continua com o formato da baleia. O corpo astral dela. Tá? Agora, consciência e roupa que você está vestindo são duas coisas diferentes. Tá? Na verdade, quando a consciência chama, o corpo físico e o astral delas vão ser eliminados. Né? Só a consciência é conectada com um outro corpo astral maior. Ele assume isso. É como se fosse a nave-mãe. Eles vão entrando dentro da nave-mãe, entendeu? Sacou? É a mesma coisa. Professor, então ascensionados, arcturianos, reptilianos, insetoides não são ascensionados pelas ordens humanas? Claro que não. Claro que não. Por que você acha que essa ordem humana presta nesse universo, ou ascensiona? Vamos tirar vamos rapar esse véu aí, né? Vamos tirar esse preconceito. Os processos evolutivos, por exemplo, essa ordem aqui evolui sem ficar fazendo cálculo de matemática aqui na superfície, sem linguagem integral. Isso é coisa nossa. Isso não significa que lá no universo, lá em cima, eles não vão para outro padrão de consciência, outra coisa. Tá? É isso que vocês têm que entender. Professor, essas ordens que vêm como insetoides, reptilianos, eles vêm aqui na Terra e podem se dividir em mônadas para viver esse reino Deva? Na verdade, a maior parte desses seres que vocês chamam de insetoides, isso, aquilo, eles não são, no sentido clássico da história, extraterrestres que estão chegando agora. Eles são, na verdade, as consciências dévicas que coordenam as experiências dos devas encarnados. Tá? Eles são os controladores. Não pensem vocês que são seres humanos que controlamos a horda dévica, de jeito nenhum. Quem controla a horda dévica são eles. Eles controlam a ordem evolutiva deles. Você tem que imaginar quando o ser humano não existia aqui. Existia só os devas trabalhando. Só os ascensionados dévicos, era tudo ascensionado dévico. Tudo daquele jeito que eu falei para vocês. Quando a horda humana chega, a horda humana vai se misturar, ela é uma mistura no meio desse ecossistema. Tá ok? É isso que vocês têm que entender. Assim como nós humanos, os animais também escolheram vir para a Terra viver nesse período que é bastante doloroso para todos os seres? Sempre foi doloroso para os devas também. Você está pensando que é agora que os devas são dolorosos? É nada. Na experiência dévica lá atrás era terrível também. O clima mudava, o vulcão entrava em erupção, queimava, era uma desgraça. Você está entendendo? A Terra, o meio natural, ele é muito hostil às formas de vida.
É mudanças climáticas, é tempestade, é furacão. Tudo é problemático para os animais. Não é só o ser humano que está aqui que está causando destruição dos animais. Tá? A experiência sempre foi, olha os filmes do dinossauro lá, olha os filmes de 1 milhão de anos atrás, 60 milhões de anos atrás. Como é que o reino, o sistema vivia? Um caçando o outro, um comendo o outro, aquela briga, aquela guerra. De vez em quando caía um asteroide e arrebentava tudo. E outros, você tem que entender que caía asteroides na Terra, mas não eram asteroides de mortandade global. Caía muitos asteroides e matava milhões de animais. Que destruía uma região inteira, dependendo do tamanho do asteroide, mas não acabava o mundo. Você tem que entender que blocos, por exemplo, cai um bloco, um asteroide de 500 metros, faz um puta do estrago numa região que destrói um país inteiro, mas não destrói o planeta. Então, esses seres passaram por problemas muito sérios lá atrás, sem o homem estar aqui. O homem é mais uma praga dentro desse processo todo, né? Todo insetóide experimentou encarnar na Terra ou também em algum insetóide importado de outro planeta? Claro, né? Quem cuida dos espíritos dos insetos aqui na Terra? Imagine isso aqui. Imagine que isso aqui é uma consciência insetoide. Todos aqui são insetos. Tudo são insetos. Certo? E milhões dessas partes são formadas. Esta consciência está vivendo uma experiência assim. Eu vou falar uma coisa, vou contar uma história para vocês. Se você sair do corpo astral, porque a consciência humana, ela não tem um volume, ela não tem um tamanho. Então você pode entrar com a sua consciência dentro de uma pessoa e ir navegando por ela. Você navega passa dentro do coração dela, você olha por dentro ela, você interage por dentro. Tá? Você passa dentro do coração, você passa dentro do fígado, você consegue diagnosticar uma doença com uma perfeição incrível, porque você joga a sua mente dentro dos vasos sanguíneos da pessoa. É possível, presta atenção, você passar por uma experiência, você pegar uma formiga, tá? E você pegar a tua mente e entrar dentro da formiga. Entrar dentro dela mesmo e começar a andar por dentro dela, ver os órgãos internos dela. Você pode fazer isso, mas a hora que você entra no cérebro da formiga, você não tem noção o que acontece. É como se você conectasse com isso aqui. Aquele nível de informação, passa equações matemáticas, passa coisa. É um universo de um tamanho que você não tem consciência. Você experimenta uma conexão com a macroconsciência do formigueiro, de todas as formigas e dessa consciência que está fora controlando. É algo que o ser humano não tem. Se você entra dentro do ser humano, você não vivencia essa experiência. Mas a hora que você faz uma experiência dessa, então você não tem noção o que são, a conectividade e o grau de expansão que tem uma consciência deve. Por isso que eles têm anteninha. Os animais têm anteninha. Essa anteninha se faz a conexão Wi-Fi deles, com o comando espiritual deles, quem está controlando a experiência deles, está sentindo, está vivenciando. É muito interessante. Os micro-organismos também são do reino Deva? Também. Eles também têm essa alma grupal? Também. Uma colônia de bactéria. Como é que funciona? Sabe, uma colônia de bactéria é coisa de milhões de bactérias. E é muito rápido. Processo de ordem reprodutiva. Que tipo de experiência eles estão vivendo? Você tem que entender que quando você desce no micro, existe um universo ali acontecendo. Você se lembra do filme fantástico, que chama Viagem Fantástica? Que o Walt Disney fez? Viagem Fantástica é um filme da década de 70. Olha o que eles fizeram. Eles pegam um tipo de um submarino, bota 4, 5 pessoas dentro dele e reduz ele
por encolhimento, reduz. Um microscópio injeta na veia. Ele vai andar com o submarino por dentro do corpo humano. Então, por isso que chama Viagem Fantástica. É um submarino equipado para estudar o interior do corpo humano. Então, eles constroem essa viagem, estão passando pelo coração, o que está em válvula, tudo, tá? Vê as hemácias passando lá da nave, assim, sabe? Sanguíneas, os glóbulos brancos, os glóbulos vermelhos. Tem uma hora que os glóbulos brancos atacam a nave, certo? Achando que é um micro-organismo invasor, né? Então, é muito legal, né, essa viagem fantástica. O que você não... Porque ali abre-se um universo totalmente gigantesco, quando você fica do tamanho de uma célula e começa a navegar por um organismo vivo macro. Então, vocês não têm noção do tamanho dos universos que existem. Dentro de nós tem um universo acontecendo. Né? Professor, com essa quantidade de antenas de celular, traz problemas aos devas que estão aqui? Problema do quê? Fala para mim. Professor, com essa quantidade de antenas de celular, traz problemas aos devas que estão aqui? Olha, até hoje, né? Porque, por exemplo, vocês têm que entender que radiação eletromagnética chega o tempo todo na Terra. O Sol é uma fonte de radiação eletromagnética muito poderosa. O que são os raios ultravioletas? São ondas eletromagnéticas, tá? Que se não tiver uma camada, também... Por isso que os animais têm uma casca já protetora, tal, né? Já tem uma pele para proteger dessa radiação. Você está me entendendo? Tá? Então, os animais eles são muito mais protegidos por viver no meio ambiente do que nós humanos, né? Nós somos muito frágeis. Nós temos que vestir roupas, capas para nos protegermos, né, de incidência desse porte, né? Agora, o que acontece é o seguinte, à medida que nós estamos aumentando a potência e a frequência das radiações, tem que se fazer um estudo para ver. A gente está falando do 5G. Né? Esse 5G afeta a gente, afeta os animais, afeta a migração dos pássaros, por exemplo. Nunca ninguém fez isso, porque os pássaros, para fazer migração, eles precisam se orientar pelo campo magnético. E também se orientam por outras coisas, além do campo magnético. Será que ligar muitas antenas não vai desorientar os pássaros, não vai afetar certas coisas? A gente não sabe. Tem que fazer um estudo para isso. Tá? Tem gente que passa na internet, eu não sei se é verdade. Mortandade de pássaro, um monte de pássaro morto no chão. Será que é por causa da radiação 5G? Eles estão morrendo como se fosse arma de destruição em massa para pássaro. Né? Seria maravilhoso, porque veja bem, se você consegue matar pássaro, você mata a gente. É só aumentar o negócio. Então a arma se vira contra nós, pô. Certo? Porque, olha que interessante, se eu ligo uma antena e eu consigo matar, dependendo da distância, pássaros, por que eu não posso matar um ser humano? Claro que pode. Vira uma arma de destruição em massa na mão das Forças Armadas. Arma secreta. Quando um insetoide se apresenta a um humano, como ele pode ajudar no caminhar espiritual? Geralmente o ser humano não se apresenta ao humano, tá? Ele não quer nem saber da gente. Não. Eles têm muito pouca relação conosco humanos. Não tem. Principalmente aqui embaixo. Né? Você não vai ver um insetoide baixar uma nave e vir, seres humanos. Mas nem pode esquecer. Não é dado a eles essa missão de fazer contato com seres humanos. Eles não fazem contato com seres humanos. Eles estão numa outra operação, na operação do Reino Deva, trabalhar. Não tem contato com a gente. Pode esquecer. Os vírus também são devas? Como os vírus não têm metabolismo próprio, há correntes na biologia que não consideram organismos vivos. A biologia não sabe de nada, né? A biologia está na lei do Darwin ainda até hoje, né? Coitado. Eles não sabem que tem espíritos manipulando, construindo, implantando uma inteligência. Por que os vírus sabem o que faz? Né? E eu até brinco, né? Você quer fazer remédio para matar o vírus? Não quer? Vocês não querem matar o vírus? Se vocês querem matar, porque ele está vivo. Ninguém mata quem não é vivo. Sabe, isso tudo são teoria. Os caras constroem um monte de teoria aí, mas até saber o que está acontecendo. É porque é o seguinte, existe a nível celular, a nível até quase que atômico,
uma tecnologia astral que você programa. Ele é programado para exercer uma função. Então ele vai exercer aquela função o tempo todo. Porque ele é programado para isso. Mas quem fez essa programação? Os caras aqui de cima. Eles programam o micro-organismo. Eles têm que programar o micro para o cosmos. Por exemplo, como é que presta atenção, como é que de uma célula, que é o óvulo, e uma célula que é o esperma, você consegue juntar só esses dois e gerar um ser humano complexo como esse? Quem diz que tem que fabricar o olho? Quem diz que tem que fabricar o coração? Quem diz que tem que fabricar? Isso é um projeto sofisticado de engenharia genética, que você programa as células para elas fazerem aquela coisa. O ser humano está longe de saber fazer isso. Ele nunca vai fazer isso. Entendeu? Por isso, existe uma maneira de desprogramar o vírus. Claro que tem. Eu não pode falar agora, senão, porque é a lei do karma, né? Na lei do karma, vocês não podem ter essa sabedoria. Né? Mas os caras lá em cima, se quiserem, eles param qualquer pandemia na hora. Ele só transmite e muda a programação do vírus. É como se você mutasse o vírus. Eu simplesmente posso lançar uma ordem lá em cima, através de uma máquina de raio, que é Wi-Fi, ela manda para todos os vírus daquela classe, no planeta inteiro, eles mutam. Eles mutam e não faz mais mal para o ser humano. Eu não preciso matar o vírus. Eu só mudo a programação dele. Tá? Já existe uma ideia na nossa ciência de fazer nanorobôs. O que é? Fazer micro-robôs em nanotecnologia, ou seja, nanotecnologia 10 a menos 9 do metro, tá? 10 a menos 9. Então, na escala microscópica. Você está entendendo? Isso que chama nanorobot, ou nanotecnologia. É onde a gente faz microchips, é onde a gente faz tudo. E montar um robô programável. Né? Então eu monto uma rede de robô, injeto no sangue de uma pessoa e programo ele. Você vai destruir só aquele tipo de célula. Tá? Então toda célula cancerígena que ele pegar, ele vai comer, ele vai destruir, vai matar. Entendeu? Né? Professor, uma pergunta um pouco fora do tema. Por favor, tire uma dúvida fora do assunto. Os cristais têm uma consciência? Não do jeito que nós pensamos. Né? Se você visse a aula passada, né, que eu falei que até o elétron, o próton e o nêutron têm consciência associada a ele, certo? Se ele tem consciência associada a ele, o cristal é um conjunto de átomos. Então, existe uma consciência associada a todos os elementos da natureza. Né? Professor, sobre o lugar para onde vão os espíritos dos animais quando morrem e sobre quem pode cuidar dos animais abandonados nesse lugar. Como funciona? Olha, a ordem Deva sabe o que faz. Tá? Você tem que entender que essas inteligências dévicas que estão no controle do reino Deva, eles nunca precisaram de nós humanos aqui para coordenar toda uma experiência dévica. Tem que usar inteligência. Nós chegamos aqui, né? Nós somos espíritos, tem espíritos entre nós humanos, que nós ficamos muito solidários ao reino Deva. Muito solidários. A gente ama os animais, a gente tem uma conexão muito forte com eles. Pô. Né? Se eu pudesse ter um tigre em casa, eu tinha um tigre em casa. Você está entendendo? É uma coisa assim de paixão. Então, significa o seguinte, só que a gente, nesse nível que a gente encontra, a gente não sabe nada sobre eles. Porque a gente não sabe nem nada sobre nós, né? Sobre nossa experiência espiritual na Terra, a gente está nas trevas, a gente não sabe nada. Quanto mais saber dos animais. Você tem que entender que, claro, que depois que os animais morrem, tem todas essas hordas que estão cuidando deles. Da mesma forma que quando eu morrer e você morrer, vai ter um monte de espíritos humanos cuidando de você. Certo? Os Devas também. Eles têm toda uma ordem evolutiva preparada para atendê-los, para recepcioná-los após a morte. Para continuar a experiência deles. Poxa, não é assim. Não precisa a gente ir lá, morrer, ir lá no astral, trabalhar pela horda dévica também. Até pode, mas
não é tão necessário. Humanos têm vindo de vários planetas para viver uma experiência atual na Terra. Humanos têm um karma para resgatar, mas os devas também precisam vir nesse momento para viver uma experiência de tanto sofrimento e dor? A experiência dos elementais não é kármica. Eles não estão na lei do karma. Tá? Eles vivem um processo instintivo. Nós somos seres mais conscientes. Nós estamos aqui para desenvolver uma área do nosso ser. Tá? Nós temos que desenvolver uma coisa fundamental que é chamada o amor. Nós precisamos sair do ego. Quando a gente está na individualidade, a gente é muito ego, a gente quer muito poder, o ser humano ele tem um padrão diferente de experiência aqui. Porque isso que ele gera karma. O animal não, o animal ele vive em função de uma programação instintiva dele. Ele nunca vai sair daquele comportamento dele. O animal ele precisa daquele comportamento para existir, para sobreviver aqui, senão ele não sobrevive. Sabe, uma matilha de lobo. O lobo sempre vai ser lobo. O nosso mestre espiritual fala assim, vocês não vão esperar que um lobo sente, cruze as pernas e fique meditando. Não é da natureza do lobo. Mas a maioria dos seres humanos também não vai sentar e meditar. Raro o ser humano que atinge um grau de consciência, senta e vai meditar. Vai buscar uma jornada interior. É raro na Terra isso. Mesmo entre os humanos. Né? Sacou? Então, a experiência do ser humano dentro da experiência de um projeto kármico é do humano. O Deva é outro projeto, não é kármico. Tá? O Deva não gera karma, porque a lei que está regendo a experiência dele é outra, diferente, não é a nossa. Professor, entendendo que os animais não geram karma, por que eles têm esse interesse por viver essa experiência? Aí, bicho, tem que falar com os caras lá, né? O que é viver? O que é para o Deva uma experiência neste mundo? Né? O que é para o Deva viver uma vida de cachorro? Né? Viver numa floresta, né? Viver como uma onça na floresta amazônica. O que é essa experiência para a consciência dévica? Você está entendendo? É coisa assim, né? A gente fala viver como um cachorro abandonado. Se não existisse a raça humana, todos seriam abandonados. Eles teriam que lutar pela sobrevivência no meio do mato, assim como uma matilha de lobo luta todos os dias pela sobrevivência. E você não vai adotar os lobos para ficar na tua casa. Né? Você não vai adotar um tigre para ficar na tua casa, porque eles estão lá na floresta lutando pela sobrevivência. O cachorro e o gato são assim. Na Austrália, a Austrália teve um problema muito grande, que é o seguinte, não tinha gato na Austrália, tá? Não tinha gato doméstico na Austrália, porque o gato doméstico é de outra região. Quando a gente começou a colonizar a Austrália, os caras começaram a levar o gato. E o gato fez o quê? Ele fugiu para o meio do mato, pelo meio do deserto, de escala. E estava acabando com aqueles ratinhos, com aqueles animais natural que tinha lá. Você sabe o que o governo australiano fez? Começou a matar os gatos, dando veneno. Jogando de avião veneno para os gatos comer e morrer. Olha que merda. Certo? Essa foi a solução. Por causa de medo de ratinho. Deixa os gatos lá, pô. O sistema se equilibra. A hora que começar a faltar comida, os gatos diminuem a população. Não, vamos matar os gatos, porque está desequilibrando o ecossistema. O ecossistema se equilibra por si só, não precisa ficar matando ninguém. Só que estava matando os gatos de... Então, mas era na floresta, no meio do mato, no meio do deserto. É a população do deserto, não é da cidade. Estava desequilibrando o ecossistema. Aí outros animais que comiam aquele rato também começou a morrer por falta de comida, porque o gato comia tudo. Né? Então desequilibrou o ecossistema. Tá? Se até os átomos têm consciência, então, segundo a espiritualidade, toda a matéria tem vida? Toda a matéria... Existe uma discussão muito interessante sobre o que é vida. Nem os biólogos sabem definir onde começa a vida. Certo? Nem no ser humano, quando você faz o aborto, você consegue discutir quando que começa a vida. Existe uma discussão tão complicada aí, pô. Né? Então, na verdade verdadeira, todo o universo é uma manifestação de consciência. Vamos pensar assim. Esquece o termo vida. Use o termo consciência. Então, até um elétron tem um padrão de consciência, porque na física quântica ele toma decisões, né? Se passa por modelismo que é na venda dupla. Então, os físicos ficam descabelando, né, para saber por que a partícula parece que ela toma decisão.
ela tem uma ação inteligente. Quem que decide no mundo atômico? Ego é uma particularidade da ordem humana? O ego é uma particularidade de almas individualizadas. Os animais têm um padrão de ego deles também. Eles também protegem o que é dele, é egocêntrico, né? Ele sai correndo atrás de quem ameaça ele. Ele tem um padrão de ego também. Né? Toda alma individualizada ele tem esse problema de, né, de proteger o seu, né, o meu, a minha comida. Você vê, ele vai comer, sai de fora, não deixa o outro comer. Ele não está a fim de dividir com o outro, não. Ou rouba do outro. Você vê quando o cachorro vai numa vazia, o outro vem e sai daí, deixa eu comer, minha comida, vai mexer na minha comida. Então o cachorro doméstico faz isso. E não se esqueça, ele é dono teu, tá? Não é você que é dono dele, não. É ele que é dono seu. Ele deixa você morar na casa. Ele tem essa percepção, ele é super ego, super ciumento. Os animais são muito ciumentos. Quando eles têm uma propriedade deles, eles são extremamente ciumentos. Né? Professor, será que quando nós humanos ascensionarmos num nível mais elevado, a gente vai compreender esse instinto de mônada, de pertencer a um todo, e com isso a gente entenda o reino dévico? Quando o homem chega aqui, ele dialoga diretamente com esse aqui, com o Deva. Então, entre homem e Deva, nesse nível aqui, já não tem mais as distinções dos planos mais inferiores. E, como eu disse para vocês, vai chegar um momento que essas almas, essas consciências vão se transmigrar. Elas vão continuar o projeto de vida delas na galáxia. Tá ok? Assim como os seres humanos também ascensionam e vão operar em outros níveis, os devas, simplesmente, eles também cessam experiências em planos físicos. Essas consciências ascensas não vivem mais experiências em planos densos da matéria. Perfeito? Eu digo, então, assim, nesse momento, será que a gente vai começar a entender um todo e voltar a ser a nossa vertente de Deus? Não, agora não. O ser humano é muito primitivo ainda para isso. Vai demorar muito, tá? Certo? Para você ascensionar, passar pelos planos astrais, aprender tudo que tem lá, vai demorar. O ser humano está muito numa base primitiva ainda. Tem que ter consciência disso. Nós estamos nas trevas. Nas trevas, a gente somos seres egocêntricos, individualistas. Vai demorar muito para a gente chegar nesse nível aqui, ó. Ascensionar mesmo e podermos trabalhar diretamente com os comandos planetários da galáxia. Perfeito? Muita luz a todos, muita paz. Ok? Namastê a todos, pessoal.